É um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. Muito bem, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, recebendo o candidato à Prefeitura de Campos, o Vladimir Garotinho, nesta reta final, porque amanhã é a vez do Tadeu, né? Tadeu, tô contigo, então fecha a primeira rodada e aí logo no dia 22 a gente começa com a segunda rodada. Para quem não pôde acompanhar a parte dessa primeira, fique atento. São 8h46, o Aloysio volta abrindo aí este bloco para fechar o programa, né? Que é a reta final, Aloysio. Só porque teve que cortar para dar equidade para todos os candidatos, cortar por causa do tempo, mas são assuntos importantes, então franquear aí a volta para o candidato falar, né, sobre duas coisas muito importantes, que são passagem social, e aí se quiser falar sobre transporte público também, sobre proposta, engata, e cheque cidadão. Bom, falando sobre transporte, repito, é importante que se tenha uma passagem social subsidiada pelo poder público. É importante devido à nossa extensão territorial. Campos tem 4.000 km², então a gente não pode ter uma passagem de Santo Eduardo para o centro da cidade custando R$16. Nós vamos isolar as comunidades do interior, as pessoas não virão mais ao centro, os empregadores da área central não vão querer contratar uma pessoa que mora longe, porque o custo da passagem é muito elevado. Então é preciso que se tenha, sim, uma passagem social buscando o menor preço possível. E nós vamos, amigos, como medida imediata, acabar com os terminais. É muito importante isso. Esse sistema não funciona. Eu tenho conversado com os permissionários do transporte, principalmente com o pessoal das vans. É humilhante a situação em que eles se encontram hoje. Muitos deles, então, estão entregando as suas concessões, porque não consegue, ele não consegue trabalhar, quanto mais ganhar dinheiro para levar o sustento para casa. É impossível, é inviável. O modelo que se foi criado hoje não existe e só funciona na cabeça do secretário aí, que é o super secretário do governo, Rafael, que é o Felipe Quintanilha. Então, assim, eu queria tranquilizar os permissionários, eu já tive algumas reuniões com eles, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que precisam levar o sustento para sua família, que esse modelo de hoje ele é impossível de se manter. Tá? Assim como conversei com os permissionários das vans, conversei com o sindicato dos ônibus, estou marcado uma reunião com o sindicato dos rodoviários, para poder as pessoas entenderem e a gente conseguir chegar num consenso que todo mundo tem que sentar na mesa para estudar um modelo que funcione para todo mundo, que todo mundo consiga pagar os seus custos, mas que a população seja atendida de maneira digna, Luiz. Eu fui nos terminais, fui lá olhar de perto os terminais. Aquilo é uma situação de, vou dizer assim, falta de dignidade com o próximo. Aquilo não é um terminal, né? Aquilo é um depósito de gente. Não sei se você já teve oportunidade, se não, acho que é bom que conheçam. É uma coisa indigna de colocar as pessoas naquilo ali. E quando eu falo em acabar com os terminais, eu sempre disse isso, né? Tem um outro candidato que no plano de governo está escrito uma coisa, mas que na rua ele fala outra. No plano de governo do doutor Bruno está dizendo que ele vai privatizar os terminais. Na rua ele está dizendo que ele vai acabar com os terminais. Existe uma contradição muito clara entre o que está escrito no plano de governo e o que ele fala. Então dizer às pessoas dessa cidade, principalmente os permissionários das vans, que nós vamos ter uma atenção especial com eles, nós vamos ter sim um modelo de transporte que atenda todo mundo, mas que principalmente atenda a população, que é quem precisa de um serviço de qualidade. Desculpa, Arnaldo, só para... retomando aqui, até uma entrevista com o sociólogo Fabrício Maciel, da UF, falou aqui, vai fazer, ótimo, mas com que dinheiro? Como?
com que dinheiro subsidiar as passagens? Aloysio, eu acabei de dizer, a gente tem que apertar o cinto e fechar os bueiros, e também ter dinheiro novo. Eu não vou mentir para as pessoas. Sabe o que acontece? No projeto do Felipe Quintanilha, que só funciona na cabeça dele, está escrito no projeto, ele vendeu para as pessoas que haveria subsídio. Está lá. E nunca houve. Nunca foi pago. Por exemplo, como é que nós vamos subsidiar a passagem? Por exemplo, ele contratou um tal do cartão Anda Campos, né? E esse cartão Anda Campos tem uma taxa de administração nele, acho que de 5%, se eu não estiver enganado, que fica para a empresa. Por que a gente não pode ter um cartão municipal, controlado pelo IMTT? Que toda a sobra do cartão e que toda a taxa de administração seja revertido para o IMTT, para que o IMTT possa reinvestir no próprio sistema. Isso já existe, gente. Eu não estou falando aqui nenhuma coisa louca, não. Isso já funciona em muitos lugares do Brasil, pode funcionar aqui também. É só a gente buscar referência. Existe referência do que deu certo com a tecnologia em muitos lugares do Brasil e em vários lugares do mundo. Por que aqui não pode dar certo? Essa passagem minha por Brasília, ela foi importante, que eu adquiri muito conhecimento do que funciona pelo Brasil afora. Existem modelos de bilhetagem eletrônica que são geridos pelo próprio município, que a receita da bilhetagem fica para o próprio município, que a sobra dos cartões dos usuários, porque, por exemplo, você coloca lá R$10 no cartão, no final do mês sobra R$1,50. Esse dinheiro, essa sobra, ela fica para o próprio IMTT para que ele possa reinvestir no sistema. Então é possível se fazer. Ninguém está aqui contando mentira ou inventando proposta que não pode ser cumprida. Então, assim, é importante ter uma passagem subsidiada. Nós vamos trabalhar e vamos viabilizar um estudo para que seja. Não posso dizer valor, porque nós não temos um valor. Não vou aqui enganar a população que vai ser 1, 2, 3, 4, 10, porque não existe esse modelo fechado. O que nós precisamos é que todos sentem na mesa, e eu estou conversando com todos os setores, e todos estão aceitando essa ideia de sentar na mesa, desde que haja confiança entre as partes para se criar um modelo que dê certo e funcione. Vladimir, antes de entrar na questão da educação, né, que a gente vai conversar sobre isso também, eu queria só insistir nessa questão da assistência. E um ponto, você falou que havia uma contradição do Dr. Bruno no plano de governo e com relação ao que ele promete nas ruas em relação aos terminais. Isso nós abordamos na entrevista com ele, também vi essa questão dos terminais, e ele disse que o plano de governo foi feito antes, mas ele está ouvindo aí a população. E o que eu queria ouvir de você, do seu plano de governo, na parte de assistência, o título é Assistência Social, Habitação e Inclusão. Na parte de habitação, não há nada descrito quanto. Né? No governo da sua mãe, nós tivemos alguns programas programas habitacionais, no governo Arnaldo também, e em outros tempos de royalties. Falando claramente da realidade, é possível ter programa habitacional em Campos ainda com recursos da Prefeitura? Com recurso da Prefeitura, neste momento, não é possível. Tá? Mas existe dinheiro para se pegar para poder fazer. Um compromisso que eu tenho feito nas comunidades por onde eu ando, principalmente naquelas onde as casas do Morar Feliz, do governo Rosinha, não deram tempo de ficar prontos e que tem um pessoal espalhando terrorismo, que eu vou mandar as pessoas embora de lá, que eu vou tirar as pessoas de lá, não existe isso. Nós vamos buscar recurso para terminar as casas. Tá? E é buscar recurso, não é fazer com o dinheiro da Prefeitura, porque para isso, finalmente, hoje, ficaria um pouco inviável. Mas nós vamos buscar recursos de fora para terminar, se eu não estiver aqui equivocado, são cerca de 1.200 casas que estão com a sua estrutura de pé, mas que a infraestrutura do bairro e algumas casas também desses conjuntos não ficaram prontas. Nós vamos buscar recursos para conseguir terminar essas casas. Agora, falando agora sobre educação, no governo da sua mãe, no governo Rosinha, as notas do IDEB não eram das melhores. Campos figurava ali entre as piores notas do IDEB. Na última avaliação agora de 2019, que saiu agora em 2020, Campos sequer teve nota, segundo o governo municipal, por uma falha humana. Queria saber você, como deputado, que acompanha também investimentos na área da educação, teve a votação aí para a prorrogação do Fundeb, né, para manutenção do Fundeb. Qual nota você dá para a educação de Campos? E, por outro lado, programas como o CEMEI, que são vistos como bons programas, há possibilidade de mantê-los ou ampliá-los? Arnaldo, eu não posso dar uma nota de uma coisa que não tem nota. A educação de Campos não teve nota, por falta de informação, por falta de se lançar informação
no sistema. E aí é uma resposta fajuta que a secretaria deu e que o prefeito deu de que foi erro humano. Não, não foi erro humano. Eu tenho comprovado, e vou mandar para vocês depois via WhatsApp, que o servidor que não imputou os dados foi promovido. Foi para uma outra secretaria no DAS maior. Aquilo ali foi mandado. Ele não imputou os dados porque sabia que seria uma tragédia a nota do IDEB. Sobre a questão do IDEB no governo Rosinha, Arnaldo, muitas vezes uma falsa verdade dita muitas vezes, ela acaba virando uma verdade. Quando a gente pega para analisar todos os anos das notas do governo Rosinha, ele vem crescendo ano a ano. Pode pegar lá, pode entrar no site do MEC, depois você pode até fazer uma matéria sobre isso, Luiz, mostrando as notas do governo Rosinha há 2 anos, né? Porque a nota do IDEB é a cada 2 anos. Ela vem subindo a cada 2 anos, a ponto de, no último ano, ela ultrapassar a meta do IDEB. A meta do IDEB para aquele ano era 4,6 ou 4,3, a gente atingiu 5, a gente ultrapassou a meta do IDEB. Educação é um processo, você não consegue mudar a realidade do dia para a noite. Mas nós viemos construindo um projeto de educação durante os 8 anos do governo Rosinha, que ao final ultrapassou a meta do IDEB e veio crescendo a cada avaliação. As notas estão lá. Quando a gente pega, em comparação ao governo anterior da Rosinha, do Mocaiber, a nota inicial que nós pegamos era 2 pontos alguma coisa. A gente já cresceu na primeira avaliação do governo Rosinha para 3 pontos alguma coisa, veio numa crescente a ponto de, na última nota, ultrapassar o IDEB. O que aconteceu agora no governo Rafael é que a primeira nota do seu governo, ela já caiu. Ela era 5 no governo Rosinha, e na primeira nota de Rafael já caiu para 4,6 ou 4,7, e agora ia despencar, porque o modelo que ele implantou é um modelo que também não dá certo, como nada na verdade tem dado certo. Então, não funcionou, e a gente não pode continuar porque não está funcionando. Quem diz que não está funcionando não é o Vladimir, é o resultado do IDEB, que caiu na primeira avaliação e que agora ia cair tanto a ponto dele não sequer lançar os dados no sistema. Antes, Cláudio Nogueira quer fazer uma pergunta. Caio Viana disse aqui que insinuou, não afirmou, porque não tem como provar, mas insinuou que o não lançamento não teria sido falha humana, mas teria sido doloso, porque o resultado seria ruim. Você corrobora, Caio, nesse sentido? Vou concordar, porque eu tenho as nomeações e as datas no Diário Oficial do servidor que era lotado na Secretaria de Educação, num DAS 4, e foi promovido para o SIDAC no DAS 3. Ou seja, ninguém é promovido se cometeu uma falha dessa. Aí, para mim, foi intencional de não colocar, o que vai prejudicar a educação de campus para os próximos anos, porque agora, pelo novo Fundeb aprovado, o desempenho conta muito. Você pode conseguir mais recurso federal para a educação do município mediante desempenho. Como o campus não tem desempenho, não tem nota, isso vai prejudicar o futuro da nossa educação. Candidato, o tema é saúde. Um dos mais importantes, talvez nem mais nem menos do que os outros abordados aqui neste bloco. O que o senhor pretende fazer com a saúde, pela saúde de Campos, caso seja eleito? Eu quero só citar aqui, para fazer um comparativo, o problema na saúde já se arrasta por vários anos, inclusive alguns anterior até ao Rafael. Mas há de se destacar, e talvez nem se negar, que ele foi bem sucedido na montagem do CCC, que é o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, né, e que foi, graças a Deus, bem sucedido, assim também como constatamos, talvez como nunca antes, o sucesso do programa, né, desse SUS, que é realmente exemplar, aliás, para outros países que tomam aquela cartilha ali do SUS como orientação. Na prática, algumas coisas ainda não são, né, tão exatamente como naquela cartilha. E aí se tem todas as dificuldades, fora essa questão do CCC, todas as dificuldades nos hospitais, nas redes, nos postos, enfim. Aliás, até esse sindicato dos médicos estava em greve antes
da pandemia, abriu mão e voltou a trabalhar, enfim, graças ao bom Deus aí, a boa vontade de todos, deu tudo certo nesse período até o momento. Como é que o senhor pretende trabalhar ainda com esses reflexos dessa pandemia já a partir de janeiro, caso vença as eleições, e também com os problemas que o senhor poderá herdar da saúde? Cláudio, primeira coisa que a população de Campos precisa saber, isso é um dado oficial publicado no portal do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Campos gastou no último ano, esse ano não dá para saber ainda porque o ano não fechou, mas pagou no último ano 857 milhões com saúde. Isso foi pago e ainda teve mais 50 de restos a pagar. Ou seja, a saúde de Campos custou no último ano mais de 900 milhões de reais. Mais de 900 milhões de reais. Isso está lá, está publicado, os vereadores me deram o balanço orçamentário que eles avaliaram no último ano. Isso não é falta de dinheiro. O problema da saúde de Campos não é falta de dinheiro. Uma saúde que paga 857, ainda deixa 50 de restos a pagar, mas que foi efetivamente executado o serviço, porque deixou restos a pagar, estou falando de 907 milhões de reais. O problema não é falta de dinheiro. Isso é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, para um tamanho populacional como Campos tem. Agora, para onde está indo esse bueiro de dinheiro? Porque as UBS estão fechadas, quase todas. Os profissionais de saúde com salários atrasados. Os 2 hospitais, HGG e Ferreira Machado, literalmente caindo. Os filantrópicos, que são os contratualizados, sem receber há 14 meses. Como é que ele conseguiu gastar 857 ou 907 e não pagar ninguém e manter os postos de saúde fechados e os hospitais estarem caindo? Essa conta não bate. Essa conta não bate. O que a gente precisa na saúde, porque dinheiro para isso tem, é colocar para funcionar. E colocar para funcionar começa na atenção primária, na atenção básica. Campos não tem hoje a quantidade necessária e que pode ter de agentes de saúde. O Programa Estratégia de Saúde da Família tem recurso federal para bancar as equipes. Campos hoje tem, se não estiver enganado, 20 e poucas equipes, ou 30 e poucas equipes, quando poderia ter 150, 160, porque tem número para isso. Já existe o projeto, já existe o zoneamento, existe o mapeamento. É levar a Brasília e saber bater na porta certa para poder conseguir o recurso. Isso não é difícil. Isso é falta de vontade política. Você atendendo na ponta, 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na ponta. Se a gente conseguir tratar do paciente na ponta, a gente vai estar tratando da saúde dele, não vai precisar levar ele para o hospital para tratar da doença, vai diminuir o fluxo dos hospitais. Hoje os hospitais ficam cheios porque na ponta eles não têm aonde procurar. Não tem o Estratégia de Saúde da Família e não tem também as UBS, porque estão fechadas. Aí vai lotar o HGG, vai lotar o Ferreira Machado, vai lotar os hospitais conveniados, os filantrópicos, aí a saúde acaba ficando cara. Só que ele também não paga ninguém, então assim, para onde está indo esse dinheiro? Esse é um questionamento que a imprensa, inclusive, precisa fazer, porque o dado é oficial. Isso não é um ralo de dinheiro, isso é um bueiro de dinheiro aberto. Então nós precisamos atender as pessoas na ponta, nas suas localidades, tá? E fazer uma central de regulação que funcione. O que é uma central de regulação que funcione? Quando a pessoa toma uma queda no Farol de Santo Tomé, por exemplo, e quebra a perna, ou quando ela sofre um infarto em Santo Eduardo, ela às vezes não consegue ser socorrida, porque lá o posto está fechado e não tem ambulância. Aí ela vem lá, ou consegue uma ambulância, ou um carro, traz ela para o HGG ou para o Ferreira Machado. Ela leva 30, 40, 60 dias no corredor dos hospitais até ser transferida para o hospital de referência para tratar efetivamente do que ela teve. Essa pessoa acaba, invariavelmente, contraindo um outro problema de saúde nos corredores dos hospitais que elas ficam, ou acabam vindo a óbito. Gente, existe tecnologia e existe boa vontade, tem que ter boa vontade de fazer uma central de regulação que funcione para que a pessoa saia da sua localidade e vá direto para o hospital de referência para ser tratada. Isso é só ter uma central de regulação com tecnologia que funcione. É isso que a gente quer para o nosso povo, que ele seja atendido na ponta
e que quando ele precisar de internação, de uma cirurgia, ele possa ir direto para o hospital onde ele vai ser operado e vai tratar o problema que ele está. Não que ele fique jogado no corredor 30, 40, 60 dias, pegando uma outra doença, ou então acabando, infelizmente, vindo a óbito, como a gente vê acontecer em muitos lugares. O HGG hoje, o Cláudio, Aloysio e Arnaldo, eu pedi para o Frederico Paes, o meu vice, lá, porque o Frederico é gestor hospitalar nos plantadores. Eu posso te interromper para fazer uma pergunta, pegando o carona que você está falando? Pode. Os hospitais contratualizados, Frederico até ele saiu da direção do Plantadores, que é um deles, para ser visto na sua candidatura. Qual a importância desse conhecimento, Frederico, né? E como é que fica essa questão específica da dívida com os contratualizados, que ela foi ampliada no governo Rafael, é verdade, o que você está dizendo, mas também ela já existia no governo da sua mãe. Como é que fica essa questão dos contratualizados e qual o papel que o Frederico tem nessa ligação sua, de um eventual governo seu com os hospitais filantrópicos? Aloysio, o governo Rosinha ficou devendo, sim, aos hospitais filantrópicos 2 meses. Tá? Isso é um dado real e realista. 2 meses. Rafael não paga há 14 meses. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Nos últimos 2 meses do governo Rosinha, novembro e dezembro, ela realmente, para poder honrar os compromissos com o servidor público, não deixar o servidor sem salário, alguns ajustes precisaram ser feitos e os hospitais vão buscar na justiça o seu direito, como vão buscar no caso de Rafael também, inclusive já estão na justiça. Ela ficou apenas 2 meses sem pagar os hospitais. Rafael está há 14 meses sem pagar. Então, assim, é uma diferença vistas de forma gritante, né? Frederico é gestor hospitalar. Quem lembra dos plantadores de cana quando ele assumiu ali final de 2011 para o que é hoje, é um outro hospital, né? Um hospital que faz um atendimento muito bom, muito específico, principalmente na área materno e infantil, e é um hospital que tem diretrizes claras, tem organização, tem setor de contas médicas, tem funcionamento próprio. Os hospitais de campus não funcionam, ele não consegue ser gerido hoje. Frederico é gestor hospitalar. A experiência dele que deu certo como gestão hospitalar em um hospital filantrópico pode e vai dar certo nos hospitais de campus. Alguma dificuldade que ele ainda tem ali de pagar um fornecedor ou um funcionário é devido ao atraso de 14 meses que a prefeitura não paga ele. E que ele está na justiça para poder receber. Óbvio, se a pessoa está 14 meses sem receber da prefeitura, ele vai ter, obviamente, uma dificuldade de caixa, mas mesmo com a dificuldade de caixa que ele tem, o hospital continua prestando um excelente serviço à população de Campos. E se dá certo numa gestão privada, né, no hospital filantrópico, por que não pode dar certo no HGG e no Ferreira Machado? Claro que pode. E vai dar certo. Eu pedi para ele visitar o HGG. Eu falei, Frederico, vai lá, não avisa que vai, pega alguém lá do hospital que você conheça, vai no HGG para você olhar, porque ele não conhecia por dentro o HGG. Ele saiu de lá, me ligou apavorado. Ele falou, aquilo ali é um abatedouro de gente, está pior que um hospital de guerra. Ou eu estou falando aqui alguma mentira? Todo mundo que conhece o HGG sabe, está no fundo do poço. A gente precisa recuperar urgentemente o HGG e o Ferreira Machado, porque as pessoas vão para lá para se tratar, mas elas entram lá, acabam pegando outra doença e acabam morrendo, porque não tem condição nenhuma de se tratar as pessoas naqueles locais do jeito que estão insalubres. Então, assim, Frederico está empolgado, Frederico está estudando como resolver os problemas. Eu tive uma reunião com os funcionários do HGG há 15 dias atrás, teve uma cerca de 150 funcionários do HGG. Os relatos, Luiz, são impressionantes. Não tem o básico para trabalhar. O básico, não tem material, não tem nada. E ele gastou 857 milhões com saúde no ano passado. Nem em época de pandemia estava. A pandemia é esse ano. Então, assim, é um questionamento que as pessoas precisam fazer. Para onde está indo esse bueiro do dinheiro da saúde? 857 milhões. É muito dinheiro, Luiz. Então, assim, que tem jeito, tem jeito. É um setor sensível, lida com a vida das pessoas, ele tem que se preocupar com a vida das pessoas. Mas eu acho que tem jeito. Eu tenho convicção que tem jeito. E nós vamos usar a experiência privada, né, de gestão hospitalar que o Frederico tem, mas também vamos usar um grupo de pessoas
nas cidades que têm comprometimento em fazer as coisas acontecerem. Eu vou ter uma reunião com médicos na próxima semana. Estamos estimando, pelos convites que estão sendo feitos, devemos ter cerca de 180 a 200 médicos na reunião. Essa é a expectativa. Para que eles acreditem e a gente mostre para eles como a gente quer trabalhar com a saúde, para mostrar para eles que vai resolver, que tem como resolver, mas que, obviamente, a classe médica precisa abraçar a ideia e participar. Estamos chegando no final do programa, temos mais 5 minutos. Esse bloco é dedicado a propostas e a gente não falou sobre uma área que não é função do município, né? Mas cada vez mais o município está tomando parte, é uma função que é mais do governo estadual, que é PM e civil, atribuição federal também com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, mas cada vez mais os municípios têm interagido com a área de segurança pública, com as guardas civis municipais. O atual secretário de Segurança Pública, Darcílio Amaral, falou que é favorável a armar a Guarda Civil Municipal. Queria saber o que você projeta para a segurança pública do município e se você pessoalmente é favorável ao uso de arma letal pela Guarda ou não, e por quê? Olha, eu sou um defensor da Guarda, inclusive como deputado federal eu defendi a categoria na questão da reforma da Previdência para que eles pudessem ser incluídos no regime especial da segurança pública, mas infelizmente não foi possível. Havia até um acordo partidário para que isso acontecesse, mas na hora H, infelizmente, romperam o acordo e os guardas não foram incluídos. Então eu sou um defensor da categoria. Tenho comigo, inclusive, candidatos a vereador, são 3 ou 4, que são guardas municipais, que estão caminhando conosco no projeto, são candidatos a vereador, que acreditam que nós vamos ter, sim, uma relação muito harmoniosa com a Guarda. E eu sou a favor de que tenha, não a Guarda inteira, disse isso abertamente para o sindicato das guardas, que eu me reuni na semana passada, que tenha um grupamento específico, não a Guarda inteira, mas um grupamento específico dentro da Guarda que possa, sim, ser armada. Obviamente com treinamento, passando pela Polícia Federal, com reciclagem a cada 6 meses ou 12 meses, como a legislação definir, mas que tenha um grupamento da Guarda que possa, sim, ter um grupamento específico armado, para que possa auxiliar e ajudar e trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, principalmente no patrulhamento da área central da cidade, para poder liberar um pouco mais os policiais para fazer as áreas de maiores conflitos na periferia e no interior. Então, não a Guarda toda, mas um grupo de elite, vamos dizer assim, treinado, um grupamento específico treinado dentro da Guarda Municipal para que possa ajudar na segurança pública, porque é um problema hoje das grandes cidades. Campos hoje é uma cidade com 500 e poucos mil habitantes, é uma grande cidade, então precisa sim do apoio total da Guarda em conjunto com a Polícia Militar. 9h13, rapaz, você, Rafael, Caio e Bruno tem uma rotatividade de comentário, uma briga de foice no escuro, como o Cláudio Nogueira fala aí, é impressionante, mas tem uma pergunta que passou, e eu agora não vou saber retomar, mas é uma pergunta pertinente, esse tempinho que falta para a gente. Foi perguntada aqui ao candidato Caio Viana, também uma pergunta que veio do streaming, sobre a possibilidade de retomar o plano de saúde do servidor. E Caio falou que era possível. Sua mãe suspendeu o plano de saúde do servidor no início de 2015, logo depois da queda do barril de petróleo abrupta de 115 para 40 e tantos dólares, o barril Brent. 27, caiu para 27. Abaixo de 40, né? 27, abaixo de 30. Enfim, 27. A consequência foi, das várias consequências, além dos empréstimos, foi também o corte de plano de saúde do servidor. É possível? Luiz, se for possível, dentro de uma realidade orçamentária, a gente pode dar, não tem problema disso. Eu não vou prometer o que não é possível. Se for possível dentro de uma realidade orçamentária, eu não vejo problema em dar. Mas existem outras opções, que inclusive eu já conversei com algumas pessoas do Ciprozep. Existe o plano coparticipativo, que você deve conhecer, funciona em outras prefeituras muito bem. Por exemplo, na Prefeitura do Rio, o funcionário público paga acho que R$60 por mês para ter direito a um plano coparticipativo. Então, assim, existem possibilidades, existem alternativas. O que nós vamos fazer é conversar com o sindicato. O que eu costumo dizer, Luiz, é 30 que segundos, candidato. Rapidinho. Tá. O prefeito,
ele tem que liderar. O prefeito não é obrigado a saber tudo, ser especialista em tudo, ele tem que liderar o movimento, né? Nós vamos montar uma equipe qualificada, comprometida, para que faça as coisas acontecer. E eu, como prefeito, preciso estar na rua. Eu preciso estar nas instituições, eu preciso estar nos sindicatos, eu preciso estar nos bairros, eu preciso ir a Brasília arrumar dinheiro, eu preciso no estado arrumar dinheiro. A equipe que vai tocar o dia a dia da prefeitura precisa ser uma equipe qualificada, com comprometimento de fazer as coisas acontecer. Eu não vou me esconder dentro de um gabinete para ficar dando desculpa. Ah, que tá ruim, que tá ruim, que tá ruim. Eu vou estar andando, eu vou estar na rua, eu vou estar visitando as pessoas, as emissoras de televisão, as emissoras de rádio, os sindicatos, eu vou estar visitando para poder pegar as demandas e tentar levar para o governo para tentar achar uma solução. Se não tiver solução de médio prazo, de curto prazo, que se tenha a longo prazo. Mas alguma solução, alguma resposta tem que dar. Você não pode fechar a porta e não conversar com ninguém, como o atual governo tem feito. Muito bem, Vladimir. São 9h15, 9h16 agora, fechou o tempo. Queremos agradecê-lo aí pela presença. Vai ter a segunda rodada, né? Naturalmente você estará conosco aqui naquela segunda rodada, na próxima rodada de entrevista, que começa no próximo dia 22, na mesma ordem de sorteio desta primeira. Aloísio e Arnaldo, e o encerramento de vocês e o nosso agradecimento também pela presença. Agradecer ao candidato Vladimir, né? Vão estar na segunda rodada, como todos os demais. Encerramos a primeira amanhã com o Tadeu Tô Contigo do Republicanos, candidato a prefeito do Republicanos. Obrigado, Vladimir. Bom, eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante estar conversando com vocês, com a população, para que elas possam ouvir todos os candidatos e avaliar quem tem a melhor proposta, o melhor projeto e a independência necessária para poder governar esse governo, visto que, como eu repito aqui, o governo parece que tem 3 candidatos postos, então eu me coloco aqui como oposição, como sempre fui, a esse governo, e peço a vocês que me dêem um voto de confiança e voto 55. Um abraço, obrigado a todos. Arnaldo? Agradecer ao Vladimir, bom dia, Aloísio, Nogueira, os ouvintes, é claro. Lembrar que hoje eu volto às 18h15, 6h15, a gente começa no Folha no Ar, segunda edição, as entrevistas com os candidatos da região. Nessa semana a gente entrevista os candidatos de Quissamã, a gente vai estar recebendo às 18h15, por ordem disso também definido o sorteio, Dr. Leandro, candidato do Avante em Quissamã, hoje às 18h15. Muito bem. Muito bem, a partir das 18h15, ao vivo aqui também, pela rádio Folha FM 98,3 e pelo Face, também pelo streaming aí no Face. Vladimir, um abraço mais uma vez a todos, obrigado ao pessoal que nos acompanha aí pelo rádio, muito obrigado, pelo streaming também, nosso agradecimento, muito obrigado àqueles que tiveram um comentário naturalmente fora do que é permitido aqui na nossa timeline ou na nossa área de comentários ali, ou foram excluídos ou bloqueados, ou serão ainda, porque são muitos, né, e a gente vai excluir todos que descumpram ali as regras, porque se internet é terra de ninguém, isso não funciona na página do Face da Folha FM. O propósito aqui é levar, né, o debate, o conhecimento, é levar acima de tudo, essa democracia praticada, né, de forma transparente pelo Grupo Folha da Manhã. Gente, 9h19, fechamos aqui o Folha no Ar, primeira edição. Amanhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, estaremos de volta a partir das 7h15. Mais uma vez, o brasileiro tem